É sempre muito bom, eu sei que pode parecer um pouco piegas dizer isso, mas eu fico muito feliz todas as vezes que eu prego. Mas fala, pastor, você prega domingo sim, domingo não. Por isso que eu estou sempre feliz. Domingo sim, domingo não, domingo sim de novo. Todas as vezes que Deus me dá a oportunidade de estar aqui à frente, meu coração se alegra muito. E não se alegra porque às vezes a gente fica pensando assim: ai, que privilégio, né? Hoje eu vou a uma igreja que o pastor X vai pregar, ou o pastor Y, ou hoje o pastor Manuel não vai pregar, que pena que eu vim, devia ficar em casa vendo o jogo. Mas eu fico feliz em estar aqui na casa de Deus, em poder pregar para você, porque o privilégio, meu irmão, não é seu que ouve, mas é meu, porque eu estou diante da noiva de Cristo, e ser colocado diante da noiva de Cristo, para mim é um privilégio muito bom. Eu costumo dizer que todas as vezes que eu vou pregar, eu sinto como se houvessem borboletas no meu estômago. Vamos traduzir isso. Borboletas no estômago é uma ansiedade e uma falta de segurança. Pastor, você prega ansioso e sem segurança? Sim, na ansiedade do que Deus pode fazer e na falta da minha própria segurança. Porque o dia que eu subir aqui sem ansiedade do que Deus, que só Ele pode fazer, e sem essa falta de segurança em mim mesmo, e começar a confiar nas minhas mãos e no que Deus pode fazer, será a hora talvez de, como dizem por aí, pendurar o cajado. Então eu fico muito feliz de todas as vezes que eu subo aqui, naquele friozinho na barriga, você fala assim: passando tranquilo, prega normal, sossegado, e a barriga está tudo... bom demais isso. E que Deus preserve isso no nosso coração, na vida de cada um de nós. E lembre-se, o privilegiado aqui sou eu, de ter você hoje para me ouvir, amém? Fala para quem está do seu lado aí, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, fala isso para ele aí, que Deus abençoe a vida dele em nome de Jesus. Essa noite vai ser bem legal, assim creio eu. Abra sua Bíblia em 1 João, primeira carta ou epístola de João, do apóstolo João. Se você vier de trás para frente é mais fácil: Apocalipse, Judas, 3 João, 2 João, 1 João. Como eu sempre digo, não é o Joãozão, é o Joãozinho agora, é o João pequeno. O João escreveu os 2 livros, tanto o João grandão quanto o Joãozinho, mas nós vamos ver o Joãozinho. 1 João capítulo 1, sempre tem aqui no Data Show também, mas eu gosto que você abra a sua Bíblia, que você faça esse exercício, isso é muito bom, porque na sua casa, se você for ler um texto, não adianta ficar olhando para a televisão achando que vai aparecer o texto para você, porque não vai aparecer o texto para você ali. 1 João capítulo 1, os irmãos encontraram? Amém? Então vamos lá. 1 João capítulo 1, o versículo 1 diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Versículo 2: a vida se manifestou a nós, nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Amém? Senhor, nós mais uma vez te louvamos pela tua palavra. Ela é viva, ela é eficaz, está sempre falando ao nosso coração, sempre discernindo, ó Pai, todos os nossos pensamentos, todas as nossas atitudes, e nos ensinando, Pai, como andarmos melhores, não para nós, mas para Ti, andarmos melhores para a Tua glória, para que Teu nome seja louvado, andarmos de uma forma que sejamos uma vida de louvor e adoração constante a Ti, Jesus. Por isso, nessa noite, mais uma vez eu te peço, que Teu Espírito Santo fale conosco, que o Senhor ministre ao nosso coração, mediante esta palavra, que o Senhor venha, Pai, completar e continuar falando, depois dos louvores, depois das orações, das leituras bíblicas, continuar ministrando ao coração de cada um, a Tua verdade, a Tua palavra, que é viva e eficaz para cada um de nós. Nós te louvamos e te adoramos em nome de Jesus. Amém. Hoje muita gente preferiu ficar em casa vendo o jogo do Corinthians, do Santos também, claro, né? Mas vou dar uma dica para você: glória a Deus que você veio, tá bom? Isso mostra que você tem bom gosto. Não, pastor, eu esperei terminar o jogo terminou 6 horas, aí eu vim. Mas quem fica em casa vendo o jogo, quando Jesus vier vai ficar também, né? Qual a dica aí? Às vezes a gente acha assim, né, que é uma coisa tão simples isso, é tão bobo, mas é bom você saber disso em nome de Jesus. A gente acha que às vezes, quando a gente fala de idolatria, idolatria que faz daquelas igrejas lá, aquele monte de santo, idolatria é isso, é aquilo. Não, meu querido, você deixar de vir à igreja por causa de qualquer coisa é idolatria.
Porque a palavra de Deus diz que na casa do Senhor que Deus opera a bênção. Você deixa de vir receber uma bênção para ver um jogo, ou para ver qualquer outra coisa. Você está sendo idólatra. Tudo bem? Não fica triste comigo não, tá? Fica triste com a Bíblia, briga com ela que fala isso, não sou eu, então não briga comigo não. Mas só para a gente pensar um pouquinho, que a gente acha que idolatria são só coisas grandes, né? Estou falando de jogo, mas pode ser assim, estou com preguiça. Ficar em casa, não vem na igreja não. Fala isso pro seu chefe, não vou trabalhar não, porque estou com preguiça. Ele fala, então pode ficar aí espreguiçando, gastando toda aí. Fica à vontade, não precisa vir mais não. Então, conceitos para a gente mudar nosso entendimento e caminharmos melhores com Deus, amém? Então vamos lá, nós lemos aqui um texto de 1 João, capítulo 1, versículos 1 e 2, e eu queria conversar com você nessa noite um pouquinho sobre João e Jesus. Duas pessoas muito amigas, muito próximas, e tinham uma amizade maior do que talvez a própria família de Jesus, ou João com a sua própria família. Mas vamos entender um pouquinho. João, ele andou com Jesus cerca de 3 anos e pouco, o mesmo tempo que os outros discípulos também andavam. Eram 12, os 12 andaram cerca de 3 anos e meio com Jesus, fora muitos que seguiam porque achava legal, então iam atrás e sabia que era bacana seguir a Jesus, então muitas pessoas o seguiram durante cerca de 3 anos e meio. Porém, João, ele tinha um irmão chamado Tiago, filho de Zebedeu, está lá em Marcos 1:19. Então, se a Conceição quiser ir colocando aqui, os irmãos vão acompanhando, então você confere em casa, já corre aí e abre. Ele tinha um irmão chamado Tiago. João, ele tem uma particularidade, o apóstolo João, que ele era conhecido como apóstolo do amor, aquele que era mais chegado com o irmão, o apóstolo mais companheiro de Jesus. Não que os outros não fossem, mas todo mundo aqui tem um amigo que é mais próximo. 1, 2, no máximo 3. Eu não conheço alguém que talvez, olha, eu tenho 20 amigos que são próximos demais. É difícil isso, a gente tem sempre 1, 2 amigos, aqueles que são mais chegados que o irmão mesmo, né? As mulheres, as irmãs têm as amigas, que são mais próximas, são mais chegadas, aquela que você pode ligar a qualquer hora, que você pode ir lá pedir uma xícara de café, né? É bacana isso é bom demais. E essa relação entre Jesus e João era mais ou menos essa, que talvez hoje você tenha com um grande amigo ou com uma grande amiga. João teve outras particularidades, dentre elas, ele foi um dos únicos, ou até o único, que acompanhou Jesus até a sua morte. E nessa carreira que ele fez, nesse acompanhar a Jesus, ele correu um risco muito grande de ser preso, porque ele era um dos discípulos. Mesmo assim, ele foi até o final. E quando chega ali aos pés da cruz, Jesus faz uma coisa muito bonita, que ele olha para João e diz assim, João, eis a tua mãe, falando da mãe de Jesus, de Maria, e diz, Maria, eis teu filho. Algumas traduções diz que a partir daquele momento João a tomou para casa. Há 2 entendimentos aí, mas eu fico com o segundo. O primeiro, pode-se entender que naquela hora João falou assim, ok Maria, seu filho acabou de dizer que eu sou teu filho, você é minha mãe, então chega disso aqui tudo, tá bom? Vamos embora, vamos para casa, chega desse negócio aqui, já sofremos demais. Mas há uma segunda versão, a qual eu creio, que a expressão que João a tomou para si, foi que João a tomou para a sua família, para a sua casa, como a sua parente, mas não naquela hora, eles ficaram ali até Jesus morrer, porque eu não creio numa mãe que deixaria o filho na cruz, e fala, filho, termina teu trabalho que eu estou saindo fora, muito menos um melhor amigo, como era o caso de João. Então ambos ficaram ali aos pés da cruz, até o último suspiro de Jesus, até o último momento. E esse então é esse amigo maravilhoso que eu quero falar com você nessa noite, João e Jesus, uma amizade tão linda, tão maravilhosa. E eu quero pensar algumas coisas com você hoje. Por exemplo, quando nós temos uma boa amizade, quando nós descrevemos essas amizades, nós descrevemos ela de uma forma basicamente de acordo com o nível de conhecimento pessoal. Por exemplo, se você conhecer alguém hoje, você talvez está aqui hoje pela primeira vez, eu digo a você que meu nome é Alexandre e que eu sou pastor. Se você for me descrever, você vai dizer assim, olha, tem um cara lá na Monte Sinai, ele faz uns barulhos no teclado lá, aí depois ele vai lá para o púlpito e prega, e ele falou que ele é pastor e o nome dele é Alexandre. Você me descreveu? Sim. Sim ou não? Sim. Estava lá na igreja e vira o pastor. Esse é o pastor Alexandre. Há uma descrição, você fala de mim de uma forma pessoal, daquilo que você viu, uma forma, eu estou vendo aqui, você é alto, você é magro, você é careca, você tem cabelo, e assim a gente vai descrevendo as pessoas, na sociedade como um todo.
Existe outra coisa, quando nós acabamos de conhecer alguém, nós basicamente a descrevemos fisicamente, e não o caráter de cada um. Se eu pedir para você, descreva o presidente dos Estados Unidos para mim, você vai dizer assim: olha, ele é um excelente pai de família. Você vai dizer isso para mim? Olha, ele é um governante com pensamentos filosóficos e atitudes sociológicas. Não, eu não sei. Eu não o conheço pessoalmente para saber quem é o presidente dos Estados Unidos. Mas pode ser qualquer um outro. Pode ser que o presidente Lula, eu não conheço pessoalmente. Eu sei dos seus atributos quanto governante, mas eu não sei do seu caráter quanto homem. Os irmãos estão entendendo isso? Amém? É isso que eu quero falar com você nessa noite. João tinha uma particularidade de conhecer a Jesus na essência do seu caráter, e não apenas fisicamente. Porque se formos pensar em Jesus fisicamente, qual que é a imagem que vem na nossa mente? Um homem de semblante calmo, que parece que anda em câmera lenta. Parece que Jesus só andava assim, com as mãozinhas para cima, cabelos longos, olhos coloridos, pele branca. O físico de Jesus, como diz a canção do pastor Feliciano, pintado nos quadros, é basicamente esse. Ou aquele rosto sofredor, né? Sempre sofrendo, sempre triste. Mas isso é o físico. E aí, para eu aprender a descrever a Jesus Cristo como João descreve, exige relacionamento. Olha que coisas bacanas que Deus põe no nosso coração nessa noite. Quando Jesus chamou os 12 discípulos para andar com ele, deixa eu te fazer uma pergunta bem simples. Se alguém convida você para fazer alguma coisa, se você não o conhecer, você vai? Isso é a primeira coisa que a gente ensina para os filhos, não é? Não dá atenção para estranho, né? Se alguém chamar, você não vai. Agora Jesus então passa, chama 12 pessoas e os 12 o seguem. Os 12 não o conheciam? Conheciam. No mínimo de ouvir falar. Olha, esse cara aí é o tal de Jesus, aí, filho de Maria, de José. O cara tá bombando aí no pedaço. Tem bastante likes lá no Facebook. O cara tá legal, tá na onda aí, ó. Tava vendo o canal dele no YouTube, o cara tá fazendo uns milagres aí. Esse cara é bom, vamos seguir ele. De uma forma ou outra, os 12 conheciam a Jesus. Sim ou não? Conheciam. No entanto, no caso de João e de Tiago, quando Jesus os chamou, eles largaram o pai e o resto dos irmãos e os outros trabalhadores no barco, foram embora, sem falar assim: ó, posso? Não, eles foram, porque de alguma forma eles conheciam a Jesus, de alguma forma eles sabiam quem era. Passado um tempo, estavam todos eles no meio do mar, atravessando o mar, e teve aquela tempestade. Nós até cantamos o hino, né? As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. E então Jesus dormia. Então eles chamaram Jesus: acorda, 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 o mar está enfurecido, aquela coisa toda e tal. Jesus levantou calmamente, acalmou o mar, acalmou os ventos. Os discípulos olharam entre si e disseram assim: quem é esse? Que até o mar e o vento lhe submetem. Quem é esse? Aí eu volto na pergunta: os discípulos não sabiam quem era ele? Sim ou não? Sabiam. Só que os discípulos sabiam que ele era um tal de Jesus, um homem chamado Jesus. Mas essa pergunta que eles fazem: quem é este que até o vento, o mar obedecem a ele? Essa pergunta que os discípulos fazem, eu trago ao meu entendimento que eles se referiam ao caráter daquele homem. Não era só mais uma pessoa que estava junto com eles. Imagina você andando, você navegando, aliás, está ali no meio do mar, no meio do mar, aliás, dentro do barco, aquele mar envolto e o barco balançando, e você está com uma pessoa que você conhece, que você sabe quem é, que você está seguindo ele. De repente ele levanta, abre as mãos e tudo se acalma e volta a ficar em paz. Se você não pirar o cabeção, você tem algum problema. Foi o que esses discípulos fizeram, olharam e falaram assim: quem é esse cara? A gente sabe quem é Jesus, aquele homem que nós conhecemos, carpinteiro, filho de Maria. A gente conhece ele pessoalmente, mas e o caráter desse cara? Quem é? Quem é esse que até as coisas, a natureza se submete a ele? Essa pergunta eu faço para você essa noite. Você tem conhecido o caráter de Deus? O caráter de Jesus Cristo?
Quando nós olhamos, nós já conversamos aqui sobre quem é Deus, mas e quem é Jesus? Qual é o caráter de Jesus? Como que nós vemos e enxergamos Jesus? Quero que você volte comigo para o texto, porque João descreve Jesus. E eu vou te dar um exemplo. Vem cá, Edu, por favor. Eu vou lendo aqui, quero que você olhe para mim. Vem aqui, Edu. Fica aqui do meu ladinho. O que João está dizendo, quero que você olhe para mim e você preste atenção no que eu vou fazer aqui. Nós ensaiamos muito isso, incansavelmente. É uma encenação muito profunda. Peço a você que avalie com muita maturidade a nossa encenação dramatúrgica aqui, que é algo fantástico, tá bom? Você não vai ver nada parecido nem em Hollywood. Brincadeira. Às vezes eu falo para frente, não sei de onde saem essas coisas, mas amém. O texto diz assim, o que era desde o princípio. Para aí. João está olhando para Jesus aqui, fisicamente, não é uma nuvenzinha, não. Física, eu vou imaginar que Eduardo aqui é Jesus. Então, o João está olhando para ele e está dizendo assim, olha, esse cara aqui, era desde o princípio, desde a fundação do mundo. Aí ele continua, o que ouvimos, fala alguma coisa aí. A paz. Quem ouviu o que ele falou, levanta a mão. Aê. É exatamente isso que João está falando. O que ouvimos dele, o que vimos. Quem está vendo Eduardo aqui? Alguém não está vendo ele? Eu oro por você agora, tá bom? Para Jesus curar você. Alguém? Não, nesse caso é óculos, irmã. Nesse caso um pouquinho de óculos, né? Aquele fundo de garrafa talvez resolva, tá bom? Uma lupa talvez. Mas o que João está dizendo é isso, o que nossos olhos viram. As pessoas estavam vendo fisicamente Jesus. Aí ele continua dizendo, o que contemplamos. Contemplar é viver, é caminhar. Acho que foi domingo passado ou retrasado, tivemos aqui uma homenagem para o irmão Eduardo. Quem se lembra aqui? Porque temos contemplado a vida do irmão Eduardo junto à igreja. Por isso nós o contemplamos, nós sabemos quem é. É o que o João está dizendo, que temos contemplado. Aí ele diz mais assim, e as nossas próprias mãos palparam, está aqui, é de carne e osso. Não é nada assim que não estou vendo, não, está aqui, o que eu ouvi, o que eu vi, o que nós contemplamos, o que as minhas mãos apalparam. João está dizendo isso sobre Jesus. Aí ele continua dizendo assim, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. Olha o que ele faz agora no versículo 2, ele diz assim, a vida se manifestou, nós a vimos, e dela, a vida, testemunhamos e proclamamos a vocês, a vida eterna, Jesus, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Você entendeu isso em nome de Jesus? Era isso que o João estava falando. Olha, o que eu estou vendo aqui é a própria vida de Deus. Depois que ele conheceu a Jesus, que ele andou com Jesus, ele pôde chegar um dia e falar assim, gente, presta atenção numa coisa, isso aqui é a própria vida de Deus. E ele concluiu isso da noite para o dia. Obrigado, Edu. Foi de uma hora para outra que João falou, esse cara aqui é a vida de Deus. Não, foi uma vida, foi um relacionamento, foi uma troca, foi um dia a dia, até ele chegar ao ponto de dizer, olha, é a própria vida de Deus. Então ele faz essa análise, dizendo assim, olha, quem está aqui se manifestou de forma que nós podemos apalpar, ver, ouvir, é a própria vida de Deus aqui na terra, que estava com Deus, mas se manifestou entre nós. João então, ele chega a uma conclusão e ele descreve o caráter de Jesus. Ele não está mais, você observa que ele está falando assim, você está vendo este homem de 1,80 m, esse homem de cabelos compridos, de olhos claros, olha a pele branquinha, não, ele está dizendo assim, o que nós ouvimos, o que nós vemos, o que as nossas mãos apalparam, o que nós contemplamos, isso é caráter, isso é vida, isso é relacionamento, isso não é nada natural, não é nada só palpável, isso é dia a dia. Eu nunca vou poder falar do seu caráter se eu não andar com você, e vice-versa. Acho que a única pessoa que hoje talvez possa falar muito bem do meu caráter, talvez seja a minha esposa, e eu espero que ela não fale. Não é bom que as mulheres falem na igreja, está na Bíblia. Brincadeira, falar que é brincadeira, porque agora nossas gravações vão tudo para o YouTube, aí o pessoal fala assim, a igreja tem... Brincadeira.
Parece absurdo, mas acontece, viu, irmãos? Acontece. Não tem como eu saber do seu caráter e você do meu se nós não tivermos relacionamento. Por isso também nós estudamos aqui na Escola Bíblica 12 princípios de um caráter cristão, para vivermos de acordo com a vontade de Deus, com a vontade daquilo que é Cristo em nós, manifestado a cada dia. E então a tradução que João traz aqui, a maneira que ele revela Jesus, ele define o caráter de Cristo como a própria vida. Eu não tenho nada, você não tem nada a não ser da nossa vida. Você fala assim, eu estou bem, eu tenho saúde, eu tenho tudo. Não tem. Nós temos vida. O dia que a vida acaba, acaba tudo. E diga para quem está do seu lado, um dia vai acabar. Desculpa te dar essa notícia, eu sei que é pesada, eu sei que é uma notícia muito triste, tá? Mas um dia ela acaba. Um dia já era isso que nós vivemos aqui. Um dia isso tudo vai embora. Mas continuando, eu quero que você faça uma outra análise comigo agora, lá em Apocalipse. Só um pouquinho para frente, tá? 1 João, 2 João, 3 João, Judas, Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse, capítulo 1. Os irmãos encontraram aí? Apocalipse, capítulo 1. O versículo de número 10 diz assim: No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva num livro o que você vê e envia a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Versículo 12: Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, e com uma veste que chegava aos pés, e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Versículo 16: Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol, quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o vi, caí aos seus pés, como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Verso 18: Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. De quem que João estava falando aqui? De Jesus. Presta bem atenção nas duas descrições que João faz da mesma pessoa. Antes de Jesus ir ao céu, ele diz assim: olha, o que temos visto, o que temos ouvido, é a própria vida de Deus. Esse cara aqui é a vida de Deus aqui na terra. Quando chega aqui em Apocalipse capítulo 1, versículo 10, ele diz: no dia do Senhor, no dia do Senhor achei-me em espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz como de uma trombeta que dizia, tem o texto, versículo 12: voltei-me para ver quem falava comigo. Para um pouquinho aí. Lá em 1 João, quando ele falou de Jesus, ele não disse assim: olha, o que temos ouvido é a própria vida de Deus. Ele não disse isso. Nós fizemos até aqui uma encenação digna de Oscar há poucos momentos. João descreve dizendo assim: olha, o que temos ouvido é a própria vida de Deus. Ele estava falando de que eles ouviam a Jesus, e tudo que eles ouviam de Jesus era a própria vida de Deus manifestada aqui na terra. Quando ele é arrebatado em espírito e ouve o mesmo Jesus falando com ele, mudou muita coisa, porque quando ele fala, o texto diz assim: voltei para trás para ouvir quem falava comigo. Mas olha que coisa louca, como que momentos antes, ou anos antes, dias antes, não sei, ele ouvia a voz de Cristo e sabia: eu conheço essa voz, e essa voz é a voz de Deus. Quando ele é arrebatado em espírito, ele ouve a mesma voz e olha para trás e fala assim: eu vou ver quem é que está falando, porque eu não sei quem é. Como que você conhece a Jesus quando está fisicamente diante dele, e quando ouve a sua voz em espírito, diz: me virei para ver quem falava comigo? Mas eu estou falando de João, um amigo,
o companheiro, o discípulo do amor, aquele que era mais chegado que o irmão, que era o cara que conhecia o caráter de Cristo, que andava sempre com ele, e mesmo aquele que andava sempre com ele, nesse momento não reconheceu a voz do seu melhor amigo. Você já parou alguma vez para pensar nisso? Quando eu comecei a pensar nesse texto, eu falei, Jesus, eu vou pirar desse jeito. Como que o cara te conhece aqui em terra, encosta em você e dá uma declaração, um testemunho de fé tão forte, dizendo, é a vida de Deus, o que temos ouvido dele. E quando ele ouve de novo, Jesus falando com ele, ele não sabe quem é que está falando. Me virei para ver quem era. Eu não sabia mais quem era. Obrigado, Paulão. Aí ele continua dizendo assim, versículo 13, e entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem. Não era alguém como um anjo, uma asinha, uma auréola, flutuandinho, não, era alguém com a semelhança de um filho de um homem. Quantos filhos de homem tem aqui? Vamos entender rápido, hein? Todos nós somos filhos de um homem e de uma mulher, né? Natural isso. E qual que é a sua semelhança? Você é diferente de mim? Você tem asa, por acaso? Fala assim, eu tinha, mas podaram, pastor, não posso voar mais. Quando era filhote, cortaram, está só cicatriz agora, né? Você flutua, você consegue mover as coisas no pensamento? Não vai. Nós somos iguais, somos semelhantes. E o que o João está falando é isso. Eu vi alguém semelhante ao filho de um homem. Não que fosse, porque agora já era corpo glorificado de Jesus, mas a expressão que ele viu, a imagem que ele viu, era alguém parecido comigo e com você, como um ser humano, mas era Jesus, não era mais, era um ser humano em corpo glorificado, mas era um corpo igual ao meu e o seu, não era nem um espírito sobrenatural, cheio de fumacinhas, com efeito especial e ventiladorzinho, fazendo não, era alguém normal. Só que João não conhece a voz, e quando olha para ele, João fala assim, olha, é alguém parecido com as pessoas. Ele ouve a voz de Cristo e ele não conhece. Ele olha para Cristo e ele continua não conhecendo, porque ele fala, olha, eu olhei e vi alguém semelhante ao filho de um homem. Que loucura é essa? Ele devia ter olhado e falado assim, olha, eu olhei e vi o meu Salvador, e vi a Jesus. Não foi isso que ele disse. Ele disse, eu olhei e vi alguém parecido com um ser humano. Nós estamos falando do melhor amigo de Jesus, aquele que viu, que as próprias mãos apalparam e que ele sabia que era Cristo. Agora ele olha, já não conhece mais a sua voz e já não conhece mais a sua semelhança, a sua aparência. Ele só sabia que era alguém parecido com um ser humano, com um filho de homem, mas ele não sabia mais quem era. João então começa a descrever algo aqui sobre Jesus nesse texto, que nem o entendimento dele é capaz de entender. Então por isso que ele diz, olha, na sua boca era como uma faca, ele tinha como um cinturão de ouro na altura do peito, os seus pés brilhavam como fogo. Ele não consegue descrever a maravilha que ele está vendo, o seu rosto brilha como um sol, ele não sabe traduzir mais. Ele não consegue trazer a realidade humana qual nós vivemos, a exatidão do que ele está vendo ali. Então ele usa essas metáforas, essas analogias. Parece como faca, parece como sol, é semelhante ao fogo, aos pés. Ele não consegue mais traduzir, descrever a vida do próprio Salvador, do seu melhor amigo aqui na terra. E isso me deixou algumas perguntas, porque era o mesmo Jesus, antes e depois. Porém, João não reconheceu. E eu quero pensar com você, para a gente concluir aqui, 3 razões porque nós não reconhecemos Jesus em outros tempos. A primeira delas, eu separei 3, existem várias, mas tem pelo menos 3 motivos que nos fazem ver o mesmo Jesus de formas diferentes. A primeira delas é a perca do primeiro amor. Quantos de nós perdemos o primeiro amor? Quando nós conhecemos a Jesus Cristo e nos apaixonamos por Ele, nós ficamos tão loucos por Ele, mas tão apaixonados, que passava uma borboleta, você falava assim, olha que coisa linda, que obra de Deus, como Deus é maravilhoso,
Deus seja louvado, essa borboleta linda, toda colorida, glória a Deus por isso. Talvez hoje, se você vê a mesma borboleta, você fala, cadê o Baygon? O amor esfria. Nos relacionamentos o amor esfria. Quando você conhece a pessoa amada, é tudo tão lindo, aquele monte de coraçãozinho, né? Às vezes eu leio umas declarações no Facebook da Elizabeth com o Nadiel, eu falo... Ela escreve, olha, Nadi, igualzinho a gente. Eu falo, e é complicado preservar isso, né? Os casados aqui presentes, que se eu estiver errado, que atirem a primeira pedra. É complicado. É tão complicado que a sociedade quebra isso. Hoje eu entrei aqui na igreja com a minha esposa no colo. Verdade? Ela está com o pé machucado. Sabe qual foi a primeira coisa que eu ouvi do pessoal que estava aqui em cima? Oh! Porque não é normal você mais carregar a esposa. Né? Não é normal. Ah, tá carregando mulher aí, né? Depois passa aí. Agora é só quando quer no pé. O primeiro amor esfria. Você quer pegar uma coisa material? Pega o primeiro carro que você comprou. Eu lembro quando eu comprei o carro do meu pai, cheguei em casa, aí eu falei, nossa, amor, que carrão que Deus deu, né? Eu falei, pois é, que bênção, né? Nossa, que maravilha. Estou doidinho para vender. Já foi. Chega uma hora que passa. Esses dias eu estava conversando em casa com a Fran, ela falou assim, eu preciso comprar umas roupas para mim, tá meio complicado. Eu falei, não, verdade, a gente vai e compra. Hoje eu fui ajudar ela a trocar de roupa por causa do pé dela, a gente abriu o guarda-roupa e falei assim, nossa, quanta roupa você tem, hein? Ela, precisei, tipo, precisa, né, bazar, porque chega uma hora que aquela roupa que era legal, já não é mais. Aquela igreja que era, não, já não é mais. Porque o amor começa a esfriar de tudo. Estou falando de relacionamentos, de coisas materiais, de lugares que nós vamos, mas tudo esfria. Sabe quando você quis fazer aquele curso bacana que você lia na internet, ou seus amigos comentavam com você e você achava o máximo? Fala assim, nossa, quando eu fizer esse curso, meu currículo vai melhorar muito. Aí você foi, fez e não adiantou nada. Quantos já não fizeram isso? Quantas especializações e quantos cursos técnicos e mas na hora que você, não, agora, olha esse curso aqui vai ser o máximo. Tudo esfria. Com Jesus acontece a mesma coisa. Eu olho para Ele hoje, autor e consumador da minha fé, e o aceito, recebo como Salvador, e se eu não cultivar este amor todos os dias, no dia de amanhã, o mesmo Jesus vai bater no meu ombro e vai falar, ei, olha para mim, eu vou olhar e falar assim, você é você parece com um homem, mas eu não sei quem você é mais. Nós corremos o risco muito grande de nos esquecermos quem é Jesus, porque simplesmente não nos relacionamos com Ele. Nos relacionamos com todo mundo. Preciso ligar para a pessoa, preciso ligar para o meu amigo, preciso falar com não sei quem. Eu vou chegar em casa, vou fazer um café da manhã para minha esposa. Eu vou comprar uma roupa nova para o meu marido. E esquecemos de nos relacionar com o autor da vida, que é Jesus. Primeiro motivo do qual nós nos esquecemos de Jesus: frieza. O primeiro amor vai embora, e aí não tem mais jeito. Ou você cativa, trabalha para isso voltar à tona, ou é um abraço. É um abraço. Eu acho curioso que eu já uma vez estava pregando aqui sobre, acho que um culto de namoro, de Dia dos Namorados. E aí eu falei assim, dá um beijão na sua namorada aí. Aí era curioso que os casais que estão namorando, né? E os casados, como é que é esse negócio aí? Casou, não vai beijar mais, né? Ainda aquele beijinho sem graça, faltando um sazon, né? Por que perde? Porque depois que casa, agora já casei. Antes eu beijava que é para ver que, beijo bem, é a pegada, né? Vai casando, não é?
só manda o beijo, as coisas esfriam, e é função do pastor. Não, meu querido, é tua função manter as coisas à sua volta acesas, revigoradas, apaixonadas. Como é minha função fazer isso também com a minha esposa, e ela comigo, com a nossa filha, e com o pai, com a mãe, com todo mundo, e a nossa amizade, o nosso relacionamento, é nossa função fazer isso, porque se você não cuidar e não cultivar, esfria, e não vai ser culpa sua ou minha, é culpa de quem não cultivou, e a falta de cultivar, principalmente a vida com Deus, vai te esfriar dele. A hora que ele falar com você, você não vai ouvir mais, ou não vai mais saber quem é, ou vai até confundir. Deus pode estar te dando uma direção, Jesus pode estar falando com você e você achando que é o diabo, e é Jesus falando com você, só que você não tem mais intimidade com ele para aprender a discernir a voz de Deus e de Satanás. Segundo ponto pelo qual nós perdemos e nos esquecemos da voz de Deus é a frustração. Quando a gente se frustra, a gente esquece a voz. Quando a gente se frustra com alguma coisa, a gente não quer mais saber daquilo. Ninguém aqui, em plena sã consciência, se fizer alguma coisa, seja em qualquer esfera da sociedade, e essa coisa der errado, você vai lá fazer de novo. Ai, pastor, eu investi uma grana, sabe, num fundo de aplicação aí, perdi tudo, mas vou fazer de novo. Por quê? Porque eu acho que agora vai dar. Se quiser investir na minha vida, eu estou recebendo. Já que está sobrando dinheiro para você investir assim e perder, ninguém faz isso de novo. Ninguém dá passos, seja ele qual for, em qualquer esfera da nossa sociedade, sem antes estudar e analisar. Quem não faz isso é louco. Se você dá qualquer passo, em qualquer direção, sem estudar, sem pensar, sem calcular, é loucura. É pura loucura, pode internar. Nós temos aqui o nosso grande exemplo, que é o pastor Manuel, que não faz nada, sem exímios cálculos. Aí às vezes a gente fala assim, mas está demorando, está devagar. Você já sentou com ele para ver quantas contas tem que ser feitas? Já sentou com ele para ver quantos orçamentos que são feitos? Porque no dia de amanhã, se ele vai pelo ímpeto dele, está certo, está demorando, vamos fazer rápido, aí vai fazer o negócio, está errado, gasta dinheiro, não funciona, quem que nós vamos culpar? O pastor. Eu sabia que não era para fazer, não que ele fez isso. A gente é assim, nós somos assim, esse típico ser humano que frustra, e quando nós frustramos, nós nos esquecemos, nós às vezes aplicamos todas as nossas fichas em Deus, tudo que nós queremos, todos os nossos anseios, todos os nossos desejos, todas as nossas necessidades, tudo em Deus, e está certo, tem que aplicar mesmo. Só que vai chegar uma hora que a palavra diz assim, o coração do homem traça planos, mas a resposta certa vem de Deus. Aí a resposta certa que vem dele não é aquela que teu coração planejou. Pronto, frustrou, caiu a casa, ficou chateado com Deus, não quer mais saber, agora não, cansei, não é assim, não quero mais. Aí começa a fazer manha, começa a fazer birra, e se esquece da doce voz de Deus, simplesmente como se ela nunca tivesse soado ao seu coração, como se ele nunca tivesse falado com você, como se ele nunca tivesse tocado na tua vida. Uma vez, eu trabalhava numa produtora aqui em Santo André, e uma vez foi lá na produtora uma ex-namorada que eu tive, há muito tempo, já, na minha cabeça eu não lembrava mais, mas olha como que alguns registros ficam guardados. Eu estava na sala ao lado, editando, trabalhando, e eu ouvi a voz dela na sala de lá, que ela era amiga de uma amiga minha em comum. Aí eu parei assim, fiquei ouvindo, essa voz não é estranha, eu acho que eu sei quem é a cidadã que está aí ao lado. Mas como para mim aquilo já não significava mais nada, falei, beleza, continuei trabalhando. Depois, no final da tarde, fui conversar com a minha amiga, eu falei, vem cá, era fulana que estava aí? Ela estava aí e tal. Eu falei, legal, acabou o assunto. Sabe o que acontece com a gente? Quando a gente se frustra com Deus, porque todo namoro que termina é frustrado. Vai dizer que não, terminei porque eu estou podendo. Não, você se frustrou, querido. Não é porque você deu fora que você não é frustrado. Entenda isso. Quem dá fora também é frustrado. Vou dar um fora em você, vou terminar meu namoro com você, porque você não é aquilo que eu queria, ou seja, estou frustrado. Entenderam isso? Então os caras querem pagar de gatinho, aí a mulherada, comigo é assim, olha o que na minha mão. Vai
nessa, vai. Não é assim não. Todo relacionamento rompido é frustração. Não deu certo, rompeu. Se tivesse dado certo, está casado, né? Tem gente que casa e fala, eu me frustrei, né? Mas já foi. Já foi. Tá bom? Aí não tem mais jeito. Aí procura o pastor, vai conversar com ele, tentar tratar isso aí para ver se resolve. Tá? Mas não vai frustrar o pastor também. Mas aí, quando eu fiquei pensando sobre isso, eu pensei assim, poxa, nós fazemos a mesma coisa com Deus. Porque eu tinha um relacionamento com aquela pessoa, como eu me frustrei no relacionamento com ela, para mim agora ela é indiferente. Tipo, eu sou uma pessoa comum. Se eu encontrar na rua, eu cumprimento, porque eu sou educado, mas assim, não expressa mais nada, não mexe mais com as minhas emoções. Com Jesus fazemos a mesma coisa. Quando Ele nos frustra, o pastor vem aqui e prega, o louvor vem e canta, o irmão Eduardo vem e traz uma palavra para o seu coração, você fala assim, eu conheço essa palavra. Rapaz, esse louvor, hein? Olha, nossa, Deus me ama, mesmo sendo assim. Nossa, olha que bonito, olha isso aí. Isso, olha, de Deus isso, hein? Aí você sai por aquela porta do mesmo jeito que você entrou, porque a voz de Deus te traz recordação, mas você já não se relaciona mais com Ele. Já não tem mais importância você se relacionar com Ele, porque já foi, você se frustrou no teu relacionamento com Deus. Então agora ouvir a voz dele é legal, você até reconhece, mas e daí? Aí no final do culto você fala assim, ô Eduardo, Jesus estava lá, hein? Jesus está lá. Eu falo, estava, ele é Jesus, você viu Jesus estava aqui? Então, legal. Como eu fiz com a minha amiga. Ou era fulano, ela, esse viu, ela veio aqui, tal. Legal. Nós paramos e nos esquecemos da voz de Jesus quando nos frustramos. Terceiro e último ponto, que para mim é o mais importante e é o motivo do qual João não se lembrou de Jesus. É exatamente esse ponto aqui. Nós esquecemos da voz de Cristo por causa da esperança da glória. Vamos entender isso. João conhecia a Jesus, conhecia a sua voz enquanto voz e reino natural, mas a esperança de João de um dia reencontrar a Jesus Cristo o fazia almejar quem era Jesus no céu. Como seria então aquele meu melhor amigo aqui na terra, agora em corpo glorificado, ressuscitado e meu Salvador? E essa esperança faz com que João, quando olha para ele, não reconhece, mas não que não reconhece porque não queria estar com ele, mas é porque na cabeça de João, Jesus glorificado não chegava nem à metade daquilo que ele acabou de ver. Então ele não consegue descrever, porque ele fala assim, caramba, é alguém em formato de um homem, ele tem um cabelo assim, a roupa até o pé, poxa, mas quem que é? Porque na cabeça de João, o Jesus glorificado não era tão lindo quanto aquela imagem que ele estava vendo. Então ele fica praticamente emudecido, ele fica perplexo, no entanto que o texto diz que ele cai com o rosto ao chão, porque é lindo demais o que ele está vendo ali. E é esse o real motivo e a realidade que eu e você precisamos aprender a vivermos esperando encontrar no céu um Jesus tão maravilhoso, mas tão lindo, que tudo que nós vemos, lemos, apalpamos, estudamos e aprendemos aqui na terra, não será nada diante do que os nossos olhos verão um dia glorificado no céu. Foi isso que aconteceu com João. Ele olhou e falou assim, capaz, eu nunca vi isso e nunca imaginei que fosse isso. Por isso que ele não reconheceu. Não é porque ele não era amigo, porque ele não sabia, ele sabia exatamente quem era Jesus, andou com eles, era o melhor amigo dele, e quando chega no céu ele fala assim, eu esperava que Jesus fosse um pouco mais parecido com aquilo que estava na terra, mas isso que eu estou vendo aqui, e aí eu pergunto para você, que Jesus que você está esperando encontrar, meu irmão? Aquele, como a música até critica, né, que é a falsa inspiração do pintor, dos quadros pintados com o rosto chateado, semblante de dor. É isso que você espera de Jesus? É isso que você quer ver em Jesus? Então esquece, porque não é isso que você vai ver. E a vida no céu, ela é tão incomparavelmente melhor do que isso aqui que nós vemos aqui, que João, sendo aquele cara que era um dos melhores amigos, ou o melhor amigo de Jesus, quando ele encontra o próprio Jesus no céu, não acredita que é Jesus, ele não o reconhece, e ele cai com o rosto em terra, porque ele fala, gente do céu,
Eu imaginava que o céu era um lugar bom, um lugar maravilhoso, mas não imaginava que era tanto. E aí tem outra coisa que me incomoda. Qual a nossa forma de enxergarmos Jesus? Como que você enxerga Jesus Cristo? Muitas vezes nós vivemos aqui na terra, muitas não, na maioria delas, vivemos aqui na terra como se fôssemos eternos aqui. Tudo que a gente faz é como se nós fôssemos viver para sempre aqui na terra. Todos os nossos investimentos, todos os nossos pensamentos. Eu te desafio a separar 10 planos essenciais da sua vida e contar quais deles envolvem o céu. Pode fazer isso agora, pensa aí. No mínimo 10 coisas na sua vida. Das 10 coisas que são prioridades para você, quais delas envolvem a vida no céu? Qual delas envolvem ver Jesus Cristo glorificado? Entenda uma coisa, isso aqui passa. A única coisa em nós que é eterna é a nossa alma. Eu falava para os jovens lá da Igreja Batista do pastor, até esqueci o nome dele, pastor David, lá em São Paulo, sábado passado. Falei assim, nós somos uma alma que tem um corpo que tem uma alma, né? Não somos. Somos uma alma que possui um corpo. A alma que eu tenho, a alma que você tem, essa é eterna. E o corpo um dia acaba. E a nossa alma, o nosso espírito que vai para o céu, alma ou espírito, enfim, você está entendendo o que eu estou falando. Ela vai ao céu, e quando chegar lá? Você investiu tempo lá? Você ganhou tesouros lá? Você plantou vida lá? Ou só se preocupou em plantar aqui, em conquistar aqui, em fazer a sua vida aqui? Não estou dizendo que você não deva fazer, faça. Organize, calcule, projete, trace planos, realize planos, lute pelos planos. Mas você precisa aprender, nós precisamos aprender a construir coisas eternas no céu. Porque senão nós vamos chegar lá e a gente vai ficar perplexo com o que a gente vai ver. Porque aqui na terra a gente vive uma vida muitas vezes medíocre, pensando só aqui embaixo. Eu te desafio mais uma vez, trace as suas 10 prioridades na vida. Dessas 10 prioridades, quais delas envolvem o céu? 1? 2? Nenhuma? Como que um ser humano salvo por Cristo Jesus, herdeiro do céu, morador do céu, não traça planos para a sua morada eterna? Como que a gente não faz isso? Mas com relação ao que você vai fazer amanhã, está tudo muito bem planejado. Até a roupa que você vai usar para trabalhar deve estar até passada já. A marmitinha feita. Está tudo programado. Só que quantos aqui têm certeza que vão acordar vivo amanhã? Levanta a mão. Então, se nós talvez corremos o risco de amanhã não acordarmos aqui mais nesta terra, nós estaremos para a glória de Deus, e se o recebemos como nosso Salvador, no céu. E como será a nossa vida lá? Não sei, pastor, eu não invisto minha vida no céu. Eu não leio sobre o céu. Eu não estudo sobre o céu. Eu não sei como será a minha vida no céu. Eu não sei como será meu relacionamento com Jesus quando eu vê-lo face a face. Porque eu estou acostumado aqui na terra. Eu venho na igreja, o pastor fala, eu entendo, falo amém, levanta a mão, dou meu dízimo, está tudo certo. É hora de nos preocuparmos com a nossa vida no céu. Se é para lá que estamos indo, é hora de focarmos o nosso coração lá, a nossa vida lá, onde tudo é eterno. Porque aqui, meu irmão, se você chegar a 70 anos, 80, 90, olha, glória a Deus. Se você chegar a uns 100 anos de idade, olha, cavaleiro de Jedi você, viu? A gente sabe da realidade da nossa humanidade. A gente sabe. Seja por morte natural, doença ou acidente, só a nossa alma que vai restar. E aí o lugar em que ela estiver, o nosso investimento que fizemos durante a vida, vai dizer o lugar que ela vai estar. Precisamos investir mais em Deus, investir mais no céu. Mas pastor, como é que eu faço isso? É só ir numa igreja e comprar um pedacinho do céu? Ah, não. Isso é mentira do capeta. Leitura bíblica e oração. Eu só conheço as pessoas se eu me relacionar com elas. Para eu falar com Deus, eu preciso orar. Para eu ouvir a Deus, eu preciso ler a palavra dele. E assim então eu falo com ele e ele fala comigo. Isso chama-se relação. Sem relação com Deus, eu não vou saber como é o céu. Se
Se um dia você me convidar para ir na sua casa, as pessoas têm esse costume, olha, vamos lá em casa comer uma pizza, mas a gente fala assim, mas não repara não, tá? É que a gente estava correndo, não deu tempo de passar a roupa, não repara não. A gente fala para as pessoas que estamos convidando como é a nossa casa. Jesus está doidinho para contar para você como é a casa dele, que ele fez para a gente. Ele tem o mesmo prazer de falar para nós como é a casa dele, na Bíblia e na oração. Baixe sua cabeça. Quero que você examine você mesmo. Eu não estou aqui para julgar ninguém, estou aqui para te ajudar em nome de Jesus. Baixe sua cabeça e faça um plano aí. Fala, poxa Deus, tantas prioridades, não precisa nem ser 10, pode ser as 5 primeiras. Das suas 5 prioridades na vida, quais delas envolvem o céu? O céu, a morada eterna. Quais dos seus planos, dos seus maiores desejos, maiores necessidades, quais deles envolvem morar no céu? Deus, nós queremos pedir, Pai, que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração, Senhor. Não somos nós não temos poder sequer de orar. A Tua palavra diz que é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos nem orar. Então por isso eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor revele a Tua palavra aos nossos corações, que os nossos planos a partir de hoje possam ser mais celestiais do que aqui nessa terra. Tudo aqui passa, Pai. O nosso primeiro amor esfria, os fracassos da vida nos deixam chateados e sem vontade de prosseguirmos, mas a Tua palavra, a esperança da glória, a esperança do dia em que estaremos face a face contigo, é o que faz a diferença. E nós estamos travados, presos, amarrados, não conseguimos buscar essa realidade. Essa noite eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor quebre todas as amarras no nosso meio, que possamos buscar a Ti acima de todas as coisas, possamos falar contigo em oração e ouvir a Tua voz lendo a Tua palavra, porque isso é relacionamento. E o Senhor tem prazer, está doido para contar como é o céu para cada um de nós, porque isso trará ao coração de todos aqui a esperança da glória vindoura. Que o Senhor abençoe a cada um que está aqui esta noite e complete esta palavra em nosso coração, que possamos sair daqui cheios do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, entendendo, Pai, o quanto nós precisamos nos relacionarmos mais contigo e termos, ó Pai, a realidade de como é o céu e começarmos a investirmos no céu, na nossa morada eterna.